começando mais um vídeo desse canal. Hoje o nosso passeio vai ser um tour guiado pelo Centro Histórico de São Luís, aqui no Maranhão. Eu me chamo Letícia. E eu sou o Igor. E juntos a gente criou o Programa da Rota, que é um canal, um lugar onde a gente compartilha todas as nossas viagens há mais de 10 meses. Então, se você gostar desse conteúdo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. E a gente está agora aqui no Maranhão. E antes da gente ir para os Lençóis, a gente fez uma paradinha na capital para conhecer. E aqui, logo atrás da gente, está o ponto inicial do nosso passeio, que é a Catedral / Igreja da Sé. E ela fica no centrinho, no centro do centro do centro, no coração do centro histórico. Aqui já tem perto a prefeitura, a Palácio dos Leões, mas com calma a gente vai explicar cada um desses pontos para vocês. Esse é um dos pontos mais importantes da cidade e um dos mais antigos também, porque ele foi criado a partir de 1629. Então tem muito tempo e quando a gente para olhar, apesar de ter muito tempo, ela está super bem conservada. Isso é uma coisa que a gente tem notado, o governo do Maranhão, não sei se é a Prefeitura de São Luís ou talvez o governo do Maranhão inteiro, que se preocupa muito em manter o centro vivo. Então as festas são muito marcadas, as datas festivas são muito bem cuidadas para manter o centro vivo. E a gente está aqui sentado na frente da igreja, que a gente chegou um pouquinho antes do nosso guia, e a gente está chovendo, simplesmente. A gente já está aqui em São Luís há, sei lá, uma semana e alguma coisa. Todos os dias, nem um dia choveu. Teve um dia que deu um chuvisquinho assim, bem fininho. E assim, sol. Mas sol de verdade, não é? Entrar na previsão do tempo, que é sol. Sol de verdade, não é sol de brincadeira, não. E aí hoje que a gente saiu pra fazer tour guiado a pé, tá chovendo. Tá chovendo, tipo assim, eu acho que vai passar, parece que é só uma nuvem. Mas chovendo mesmo, não é só um chuvisco. Sim, é o que a gente tem notado aqui. O dia sempre começa meio nubladinho, e aí depois do meio-dia é céu de brigadeiro, não tem mais nuvem. Então esse eu posso dizer que é o maior casarão que nós temos de azulejaria portuguesa, né, aqui no centro. Começamos o nosso tour com o nosso guia Marcelo. Ele é ótimo, já falou várias coisas incríveis pra gente. E a gente começou aqui, ó, na frente desse casarão, que é o maior casarão de azulejos que a gente tem aqui em São Luís. Porque eu não sei se você sabe, Maranhão é um lugar, é o maior da América Latina, né? São Luís, onde tem a maior concentração de azulejos portugueses. E aqui a gente começou por esse casarão, ó, que vai até o final. E a gente aprendeu uma coisa super legal sobre eira, beira e tribeiras. Quer falar, Vida? A eira, daqui a pouco a gente vai mostrar ali um takezinho. A eira, ela é o primeiro nível de telhados que você tem quando você constrói uma casa. O segundo nível é a beira, depois vem a tribeira. Então por isso que vem aquele ditado, sem eira nem beira, é por conta disso. E eles são feitos para proteger da umidade, da questão da chuva e tudo mais. Então quanto mais dinheiro você tinha, mais níveis você construía e menos água batia no seu casarão. E assim deteriorava menos a sua construção. E daí também surgiu a questão do azulejo português, que era já para proteger também a umidade da sua casa. E aqui, ó, você consegue ver a eira aqui em cima, ó. E aqui do lado, não sei se dá pra ver agora, mas tem uma pombinha. Ó, aqui, ó. Que queria dizer que você tinha mais dinheiro ainda, porque é uma pombinha de figueira. Então, você tinha a casa, a eira e a figueira. Então, você tinha mais dinheiro que todo mundo aí. E aqui os azulejos portugueses, belíssimos. Aqui atrás de mim está o Teatro Arthur Azevedo, que também já foi conhecido como o Teatro União, ali no ápice da sua fama. E tem uma história muito interessante por trás desse teatro. É que, na verdade, quando ele foi construído, essa não era a frente, essa parte aqui eram os fundos do teatro. A frente do teatro, ela era virada para o convento das Carmelitas. E isso causou um desentendimento entre o pessoal do convento e a galera do teatro, porque existia uma rixa cultural. Eles enxergavam o teatro como algo mais libertino, como algo não muito bem visto pela sociedade. Então as mulheres do convento das Carmelitas conseguiram fechar o teatro, que depois foi reaberto, só que com a frente virada para cá e os fundos para lá. E aqui nesse teatro nasceu a Polônia Pinto, que foi uma atriz muito renomada, não só aqui, mas também ela saiu e fez seus trabalhos fora. E ela nasceu aqui dentro do camarim de número 1.
E a história conta que ela saiu, ficou muitos anos fora e depois ela voltou para cá, estrelou, fez suas obras e também faleceu aqui dentro depois de um monólogo. Ela teve um infarto devido à emoção daquele monólogo e ela foi enterrada e está até hoje aqui dentro do teatro. Então é um teatro que tem assim a história 100% voltada para as mulheres, desde quem mandou fechar, desde quem decidiu reabrir com os fundos para cá, até para quem estrelou, nasceu e faleceu aqui dentro. O teatro finalizava aqui, ó, onde termina essa parede rosa. Não existiam essas casas, então isso aqui era um pátio. Aqui hoje na frente é a Academia Maranhense de Letras e ali de Letras, e aqui já era a parte do convento. Então era como se fosse o convento e aqui era um pátio e o teatro logo em frente. Aqui atrás de mim tá esse prédio verde. Esse prédio ele era conhecido por ser o local onde rolavam as fofocas, onde rolavam as polêmicas. Então, trazendo para os dias de hoje, hoje acontecem as CPIs, acontecem as investigações e tudo mais. Era daqui que saíam as informações referentes a esses assuntos que eram muito polêmicos na sociedade daqui do Maranhão e de São Luís. Ó, o chão dessa calçada aqui é feito com essas pedras que são um pouco maiores e você consegue ver que elas ainda, né, estão de certa forma preservadas, porque essa residência aqui tem a eira, a beira e a tribeira, ou seja, a água, essas três telhas evitam da água cair diretamente na calçada. Ela de preferência cai para fora e assim não danifica aqui as pedras do calçado. Tem herdeira, ele tem 5 balcões sacada, tem 5 portas, foi uma casa. Gente, esse prédio aqui é um casarão. O Marcelo disse que é o azulejo preferido dele, né, Marcelo? É, meu azulejo preferido, em alto relevo. Mas assim, acho que também é o nosso, porque ele é muito bonito. E eu já perguntei pra ele, falei, pô, mas é português, sendo que cada um deles é um desenho. E geralmente o português você precisa de 4 azulejos para fazer um desenho. E ele falou que o desenho, na verdade, é o losango branco. Ou seja, você precisa de 4 para fazer o losango branco. E o azul e o amarelo são decorativos. E, gente, em alto relevo é muito bonito. Sim. É o seu preferido também? A partir de agora foi, né? Se não era... Muito bonito. E olha a pedra de Leões. Sim. Toda esculpida manualmente, pedra portuguesa, que vem lá de navios, por isso que tem essas linhas, porque isso aqui é um pedaço de uma pedra que é ouro, a parte reta de cima ela se encaixa, porque são as pedras, e elas têm uma curiosidade. E essas pedras aqui, essas do chão, algumas dessas daqui, elas foram trazidas para fazer lastro, né, Vida? Isso, o que acontece? Eles vinham com os navios, navios não, né? Caravelas vazias, porque eles queriam pegar material aqui do Brasil, exploração, enfim. Então eles tinham que vir com peso para poder chegar até aqui e dar certo. Então eles traziam as pedras de Portugal para vir para cá. Com essas pedras aqui, eles faziam calçadas. E na volta eles voltavam com as coisas que eles pegavam aqui do Brasil. Então por isso que você pode estar andando em Portugal, só que no Maranhão. Exatamente. E por que hoje não usam muito pedras para fazer os lastros? Porque hoje o lastro é feito com água. Então você às vezes vê aquela água saindo do fundo do navio, aquilo é o lastro, que antigamente eles usavam essas pedras aqui. Por isso que em muitos portos a água é muito suja. E também por isso que às vezes, assim, chega alguns tipos de peixes, assim, nos portos que você nunca viu ou que é só de um outro lado. Sim. Porque eles pegam a água daquele lugar, daquela região que eles estão, vão até um outro porto, soltam aquela água, pega mais água, enfim. E aí fica uma mistura. Fica essa mistura, tropical, nos portos. A musicista, como a gente chama, né? A musicista, ela era uma mulher que estava ainda sendo aceita pela sociedade por tocar pianos e encantar.
Até porque a gente é sabedor que em outras épocas, bem próximas, até Chiquinha Gonzaga tem. Esse vídeo aqui que a gente mostrou agorinha, desse casarão gigantesco verde água, ele era de Lilá Lisboa. Era uma mulher musicista da época, que ela reunia todo mundo aqui nesse jardim, né, as pessoas que queriam, e ela tocava piano para essas pessoas. Hoje é a Casa de Música do Estado, então você pode aprender a tocar vários instrumentos aqui. E olha aqui à frente, que bonito. Aqui é o jardim, essa parte aqui, ó. E olha o laço de escadas, que era muito tradicional da época. A gente viu isso em igrejas e em outros monumentos daqui também. Foi o Instituto do Patrimônio Histórico. É daqui que sai toda a questão de vistoria de casarão, o que está sendo restaurado, quem vai ser multado, o que é correto fazer, o que é que não é, e ele também já mudou. Vamos contextualizar vocês para uma coisa muito interessante agora. A gente está na frente de um casarão e esse casarão era um solar. O que é um solar? É um só-o-lar. É quando uma pessoa só morou aqui, ela não foi um comércio, não foi nenhum tipo de outra coisa a não ser uma casa. E é muito interessante porque a gente consegue ver na arquitetura, por exemplo, 2 portas, 4 janelas, eles tinham um padrão. Nesse caso aqui, eles tinham 4 portas e 2 janelas. E por que que eles tinham essa porta aqui, ó, maior, né, mais larga? Porque antigamente as mulheres... elas saíam palanquim, que elas eram carregadas, sabe? Não sei se você... Vou botar uma foto que você achar na internet. Com aquele, sabe... Pelos escravos. Pelos escravos, eles carregavam elas e por isso que eles precisavam de uma porta mais larga para eles conseguirem passar. Aqui a gente tá dentro de um casarão. Isso aqui tudo era um casarão. Aqui você vê a ruína dele. E ele caiu e virou essa praça aqui. E como eu falei, ó, aqui estavam a ruína de uma das paredes. E aqui, ó, é como se fosse a saída da sacada para vista da praça. O rei da França. Quem bota francês, mas quando o português assume, ele tira o Z e bota o S. Aqui atrás de nós a gente já tá meio suado porque a gente acabou de subir a Rua do Giz. Já foi considerada uma das ruas mais bonitas do Brasil. E do lado dela fica o restaurante do Senac. Se você já pesquisou na internet algum dia onde comer em São Luís, você já viu que o restaurante do Senac é uma grande indicação, porque é um restaurante escola. E os alunos mesmo que preparam as comidas baseadas nos ensinamentos que eles têm. E aí tem um ponto super interessante do prédio, que é um telefone lá em cima, que não tem nada a ver com um restaurante, mas que na verdade é porque nesse prédio aqui foi a primeira companhia telefônica de São Luís. E aí ficou nesse prédio até hoje, tá aí, mesmo não sendo mais hoje. Entramos aqui na Catedral de São Luís, que era aquela catedral que a gente falou lá no início do vídeo. É uma catedral lindíssima. Aqui atrás de mim vocês conseguem ver o altar. É um altar todo em rococó, que é uma arte antiga. Calma, é rococó? É rococó, significa alto relevo. São esses estilos de desenho assim. Isso. Tem uvas, folhagens, lá em cima anjos. Aqui em cima tem 5 anjos querubins. Exatamente. E é uma igreja, assim, super antiga, muito antiga. Ela foi feita em homenagem a Nossa Senhora da Vitória, porque na época os portugueses pediram ajuda para essa santa, para poder vencer a batalha contra os franceses, porque São Luís ela é fundada pelos franceses, foi invadida pelos holandeses e colonizada pelos portugueses. Então é uma mistura muito grande e houve muitas guerras para saber com quem ia ficar São Luís, e quem venceu foram os portugueses. E por isso eles construíram essa igreja, foi feita pelos jesuítas em homenagem. E ela é muito grande, assim, muito grande. Depois a gente vai fazer um 360. E uma curiosidade super interessante, você sabe por que a gente chama catedral de catedral? Por causa de uma cadeira, isso mesmo. Se chama cátedra. Então, todas as vezes que você ouve falar catedral, é porque existe uma cadeira que o papa, o pastor, enfim, bispo, ele vai sentar nessa cadeira. Então, aqui a gente tem uma que é só pra ele. Aqui do nosso lado
tem várias outras que são para outros bispos de outras nacionalidades, de outras igrejas que vêm para cá em datas festivas e tem vários eventos que acontecem aqui na igreja, então eles se sentam aqui. E atrás da gente está o altar, né? Ele foi tombado, então hoje ninguém pode mais mexer e ele está super preservado por causa desse tombamento. Ele é todo em ouro, e parte dele já foi saqueada, mas ainda sobrou muita coisa e também houve restauração, aquela coisa toda. Então, ó, no teto, o teto também é pintado, então dá pra ver muita arte legal. E foi pintado, ó, em duas partes, em 1927 e 1954. E um detalhe interessante é que aqui a câmera não tá pegando muito bem, mas a gente consegue ver, aqui dá pra ver melhor, tem 2 tons de tinta, tem um tom de tinta pra cá e um tom de tinta pra cá. Isso acontece porque antigamente você não conseguia encontrar com facilidade a mesma tinta que você comprou. Então, por exemplo, comprou um pouco de tinta, pintou essa parte aqui, depois na hora de comprar não achava o resto da tinta para pintar aqui. Então ficava um tom um pouquinho distinto. Isso acontece às vezes ainda hoje, mas é muito mais difícil. Igual. E uma outra coisa também interessante de falar é que aqui nessa catedral a gente também tem vários túmulos aqui, ó. Aqui a gente tem vários, aqui no prédio ao lado a gente tem outros também. Então, túmulos e que... escritos em latim, inclusive, ainda, ou em outras... E o nosso guia falou que às vezes acontece da pessoa ser enterrada, mas a família vir buscar e aí deixa só uma lápide pequena. E quando a gente tem essa lápide grande, é porque a família não veio buscar ou porque a pessoa que está enterrada aqui quis ser enterrada dentro dessa igreja. Então, sempre fica aqui com mármore em cima. Ó, aqui a gente tem a igreja, né? Toda a catedral que a gente já mostrou, já falou sobre ela. E aqui ao lado a gente tem um outro prédio. E antigamente eles achavam que tudo era a mesma coisa, que tudo era o mesmo complexo, só que não é. Aqui a gente consegue ver, ó, que tinha uma porta e que era uma pedra. E eles abriram para juntar o prédio. E aí como é que eles descobriram isso? Porque cada prédio antigamente tem o seu próprio jardim. Então essa capela aqui, esse lugar aqui, tem o seu jardim aqui. A capela, a igreja tem o seu jardim aqui atrás. Porque antigamente, como eu falei, cada prédio tinha o seu próprio jardim. E o nosso guia até falou, hoje em dia você tem 2 quintais, 3 quintais, 5 varandas? Não, você tem uma varanda, um quintal. Antigamente também era desse jeito. A gente também viu alguns mosaicos aqui, portugueses. E também uma outra pedra que fez com que eles descobrissem isso tudo que eu falei. Essa pedra aqui, ó. Ela foi descoberta e através dela eles começaram a estudar e viram que tinha essa divisão. Aqui a gente está num ponto muito importante do Centro Histórico, que é a Praça dos Poetas, que homenageia vários poetas que fizeram sua história aqui no Maranhão. E olha só que interessante, os bancos daqui, eles são em formatos de livro aberto para você sentar. Lá na frente tem as letras, as músicas, enfim, as escrituras. Aqui ao lado a gente tem um casarão esqueci o nome dela. Ana Jansen. Ana Jansen. E ela foi uma mulher muito revolucionária. Obrigado, Marcela. E ela não seguia muitas regras, não seguia muito os padrões da sociedade para a época. Quebrou muitas regras e fez história por isso. Hoje tem Lagoa com o nome do sobrenome dela, né? Lagoa do Jansen aqui. E também tem uma vacina aí que é chamada Jansen também. E aqui do lado fica o Palácio dos Leões, que é onde é a sede do governo, onde fica o governador governando e também morando durante os 4 anos. E atrás do Igor, ele não falou, lá é a cidade moderna do Maranhão. Aqui tem a ponte que liga as duas cidades, porque aqui onde a gente está é a cidade antiga. E agora a maré tá bem rasinha, ó. Ah, e aqui é mangue, viu? E você consegue ver, às vezes, guarás. Quem já viu? Vou botar uma foto aqui, ó, da revoada dos guarás. Por isso que a gente tem aqui a foto do Gonçalves Dias a cada momento. A bandeira do Maranhão é essa bandeira que tem um vermelho. Também fizemos uma visita no Museu da Gastronomia do Maranhão. E é um passeio super legal e gratuito, onde você fica ali mais ou menos 35 a 40 minutos ouvindo toda a história da gastronomia do Maranhão e toda a influência que os povos que colonizaram as terras maranhenses trouxeram dos seus países e aplicaram aqui. E nesse tour guiado você vai aprender não só sobre a comida em si,
mas sobre toda a cultura que envolve a gastronomia, desde a vestimenta, os tipos de vendedores, as coisas que se vendiam, como o pirulito, o quebra-queixo, o sorvete, até o Guaraná Jesus e a cultura da pesca, que é muito forte no estado do Maranhão. Então fica aqui a nossa dica de um passeio incrível que você pode fazer quando estiver no Centro Histórico do Maranhão. Essa aqui é a vinagreira, uma planta que foi trazida do continente africano e se popularizou muito no Maranhão. Ela é a famosa flor de hibisco, sabe? Que a gente toma bastante chá. Mas aqui no Maranhão eles fazem o arroz de cuchá, com essa folha aí que a gente está mostrando no vídeo. Depois do Museu da Gastronomia, a gente veio aqui pro Museu do Reggae, que é super legal, é uma visita guiada e é gratuito também. Se você tiver interesse em conhecer e saber mais sobre a história do reggae, é ótimo. E tem lojinha, tem café, é muito bom, é bem completinho. Aqui atrás de mim está o Beco Catarinamina, que se você estiver por aqui em São Luís no período da tarde é muito bom para vir para tomar um café. Tem vários cafés, tem sorveteria, tem muita coisa legal. Esse beco ele é composto por 34 degraus daquela mesma pedra que era usada para fazer a calçada e também para fazer o lastro. E o nome desse beco, Catarinamina, como está escrito ali, ó, era o nome de uma escrava africana que ela teve uma história muito peculiar. Ela foi escrava durante muito tempo, só que ela tinha habilidades para fazer licores, para fazer algumas receitas que ela vendia para os seus senhores, também vendia nas ruas. E com essas vendas, ela conseguiu gerar um dinheirinho e comprou a sua própria carta de alforria. E aí ela foi liberta. E aí, depois dela ser liberta, ela teve dinheiro suficiente para comprar comércios e algumas histórias também dizem que ela também comprou escravos para ela. E aí ela saiu de escrava para uma pessoa que tinha escravos. E aqui atrás está o Beco Catarinamina e ele cruza com a Rua Portugal. A Rua Portugal é simplesmente a rua que tem a maior concentração de azulejos portugueses fora de Portugal. Então, se você olhar, a gente tem algumas imagens aí da rua, é tudo feito de azulejo português. É muito, muito bonito mesmo e muito tradicional e muito simbólico para São Luís. E como a gente já falou, aqui muitas casas elas estão sendo revitalizadas, restauradas. Algumas ainda não, outras sim. E nessa daqui, nessa Rua Portugal, tem uma casa muito interessante, que ela já foi revitalizada metade. Então metade dela você tem azulejos originais e a outra metade não. A gente acabou de chegar aqui, ó, essa casa aqui. A gente vai virar a câmera para vocês poderem ver a diferença das tonalidades. Olha, aqui é uma casa antiga, toda de azulejo de Portugal. Se você reparar bem, do terceiro andar para cima são os azulejos originais. Eles têm uma tonalidade mais amarelada. E esses daqui, ó, são os azulejos novos, que têm uma tonalidade mais azulada. E toda a rua, como o Igor falou, toda a rua tem vários casarões. Ali a gente tem um total na rua de 6 casarões e eles todos são originais da época. E esse casarão aqui, ele era conhecido por ser um dos mais altos de toda a cidade de São Luís. E ele foi o primeiro casarão que teve elevador. Só que não tem nada a ver com o elevador que a gente conhece hoje. Eram elevadores manuais, eram puxados pelos escravos. E existem algumas coisas interessantes de falar sobre São Luís. São Luís é uma cidade muito antiga, foi fundada há muito tempo atrás. Só que a questão de cuidar dos prédios, tornar eles patrimônio, tombar, isso aconteceu muito tempo depois, é algo super recente, de 20 anos, 20 e poucos anos. Então, tem muita coisa ainda que não é cuidada, que ainda foi abandonada, enfim. E outras coisas que são ocupadas. Então, o que acontece? Os proprietários desses casarões, eles começam a tomar algumas decisões para que essas casas não sejam ocupadas, porque eles ainda não deram, por exemplo, destino. Não sei o que eu vou fazer nessa casa, porque antigamente comprar um casarão aqui era preço de banana. Então, muitas pessoas compraram, mas não criaram nada. Porque quando você compra uma coisa que é tombada, você tem que ter um monte de regras, obedecer um monte de regras. Então fica um pouco complicado você criar um negócio, enfim. E sem contar que muitas pessoas compraram aqui e faleceram. E aí fica uma briga de filhos para saber quem vai ficar com o quê. Se vende, se não vende. Se não vende. Então eles acabam tomando uma decisão para
prevenir as invasões. Por exemplo, aqui na frente desse casarão que a gente acabou de mostrar, tem esse casarão aqui que ele tá, ó, as portas dele estão com tijolos. Atrás tem uma porta desse casarão, na maioria das vezes. E eles fazem isso para que não tenha ocupação. A gente passou por vários casarões que já foram ocupados e com o passar do tempo, esse casarão deixa de ser do proprietário e passa a ser, como chama? Do ocupante, é uso capião, Uso capião. Então, acaba que fica para as pessoas porque elas já ocuparam ali, o governo não pode tirar aquela brigaiada toda que todo mundo já sabe, isso tem em vários lugares. Então, o governo do Maranhão tem tentado revitalizar, aqui na Rua Portugal mesmo, tem várias obras acontecendo para tentar trazer comércios, trazer, enfim, tem até um projeto que chama Reviver, que é reviver o centro, deixar o centro mais bonito e mais atrativo para os turistas. Sem contar que o próprio governo trouxe secretarias que não eram aqui para cá. Então, por exemplo, a Secretaria de Turismo, de Cultura, ela é aqui no Centro Histórico. A Secretaria, por exemplo, a Academia de Letras é aqui no Centro Histórico. Então, eles foram trazendo que, inevitavelmente, se você traz uma coisa, uma lojinha abre, depois um restaurante, e aí acaba movimentando a economia local e aí vai revivendo o centro. Ó, uma outra forma de você poder diferenciar um azulejo português e outras nacionalidades. Então, esse daqui é um azulejo português. Por quê? Ele forma 4, ó. Aqui, ó. São necessários 4 para se formar um desenho. Eles formam um desenho aqui. E aqui é um azulejo francês, por exemplo, que ele é muito mais pintado, muito mais pichado, assim, tem muito mais informação do que o azulejo de Portugal. E ele não forma 4. Ó, aqui até você consegue ver, mas não é do mesmo jeito. Mas é um padrão, por exemplo, aqui não forma nada. Exatamente. Então aqui você consegue ver um padrão e aqui não. E tem um outro ponto que nosso guia explicou, que na verdade é um mito, que as pessoas falam que azulejo é do azul, porque todo azulejo é azul e se não é azul, não é azulejo, é cerâmica, é outra coisa. Ou não é de Portugal. Ou não é de Portugal, e isso é mito. A gente foi em casa que tinha azulejo português que era azul, azulejo português que era amarelo, azulejo com relevo, azulejo sem relevo. Verde. E era tudo de Portugal, formando... O importante é você formar o 4. desenho com aqueles 4, e aí às vezes formam 2 desenhos, como aqui, por exemplo, ó. Você pode olhar de uma maneira, você pode encarar que o desenho é isso aqui, ou no caso isso aqui, ou que o desenho é a cruz. Então depende do seu ponto de vista. A gente acabou de chegar aqui no Mercado das Tulhas, que é um mercado muito legal. Tem comida, tem souvenir, um monte de coisa que você vai poder conhecer, iguarias aqui do Maranhão. E por que ele se chama Tulhas? Antigamente chegavam os barcos, as embarcações aqui no Maranhão e eles traziam todas as mercadorias para cá. Então as coisas eram entulhadas aqui e daqui você, enfim, ia vendendo, ia distribuindo e tudo saía daqui, todas as mercadorias. Então por isso que ele chama Mercado das Tulhas, por causa que você entulhava as coisas daqui. O Igor tá aqui e ele vai experimentar o doce espécie, é isso? Doce de espécie. Doce de espécie aqui no Maranhão. Esse é um doce tradicional da cidade de Alcântara, que é a cidade que fica aqui do lado. Que dizem que ele lembra uma queijadinha, mas eu vou tentar chegar sem os meus preconceitos, né? Sem os meus conceitos de queijadinha. Vamos ver. Ele é bem... E aí, gostoso? Uhum. Parece mesmo uma queijadinha, mas ele é mais... Como que eu posso dizer? Mais arenoso, não sei como que fala, mas tipo assim, ele tem mais farinha, sabe? Sim. Muito gostoso, bem docinho. Gente, aqui tem um costume muito diferente, que é esse aqui, ó, de vender o camarão seco na cesta e o camarão fica solto, assim. Pra quem tá só acostumado a ver o camarão na peixaria, quando vê ele solto, assim, seco, você vai ver um take aí do camarão seco passando. Ele é solto assim, aqui não sei se é por conta do calor, permite ficar assim, mas... Ou se é só um costume também. Aqui atrás de mim tá o Palácio dos Leões. Primeiro eu vou explicar o porquê nome Palácio dos Leões. Esse nome se deu porque diziam que era aqui que se recolhiam os impostos e tudo mais, e que os impostos aqui eram cobrados altos e com muita velocidade. O período entre um imposto e outro era muito alto, então eles falavam, nossa, eles comem nosso dinheiro que nem leões. Então
falaram que aqui era o Palácio dos Leões, que era onde a galera que comia o dinheiro da população. Mas caiu na graça esse nome, eles acharam bonito Palácio dos Leões, e aí ficou o Palácio dos Leões até hoje. É a sede do governo, onde o governador do estado do Maranhão mora e governa durante os 4 anos, que infelizmente está fechado temporariamente para visitas. Pelo que a gente viu na internet, as visitas são gratuitas. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas não fique só na nossa informação, pesquise, porque talvez nesse momento que você está vendo o vídeo já reabriu. Agora aqui a gente está em setembro de 2023 e está fechado. Agora a gente vai aproveitar para vir aqui, ó, nas laterais. Dizem que o pôr do sol daqui é magnífico. A gente recebeu informações, dicas. E aqui na frente, ó, a gente tem a Capitania dos Portos. Depois ali aquele prédio é o Palácio da Justiça, e aqui, nesse prédio aqui, tá a prefeitura. E aqui é o Forte de São Luís do Maranhão. Ele fica virado para o mar, então de modo que qualquer embarcação que chegasse, ou algo do tipo, na verdade os dois lados, né, do Palácio dos Leões. Daqui acho que não dá para ver, mas do outro lado tem um monte de canhão. E aí eles deixavam aqui justamente porque aqui é a entrada da cidade. Então se chegasse alguma embarcação desconhecida, era bala. Tem um outro ponto muito importante e curioso daqui, é que aqui é um dos lugares no mundo que tem a maior variação de marés. A variação de maré daqui chega a ser de 6 a 8 metros por dia, 2 vezes por dia. Porque a maré aqui ela respeita o ciclo de 6 horas. Então 2 vezes por dia ela fica cheia e 2 vezes por dia ela fica vazio, do dia e de noite. Quando a gente chegou tava bem vazio, bem vazio, bem vazio. Agora já tava mais cheio, a gente vai mostrar pra vocês. Ela é a terceira maior do mundo de variação e a maior da América Latina. Exatamente. E daqui você consegue ver, sério gente, é uma vista tão bonita. Deve ser lindo vir ver o pôr do sol aqui. Ó, aqui tá o palácio, como a gente já falou pra vocês. E aqui à frente tá o mar. Então imagina, eles tinham uma visão super privilegiada de todas as embarcações. E aqui a gente consegue ver a construção do forte. Agora ele tá sendo reformado porque teve uma enchente, chuvas e tal, e deu muitos problemas aqui, o nosso guia disse. Mas olha só aqui também, desenho de forte. É lindo e a maré tá super cheia agora. E aquela ali é a bandeira do Maranhão. Vermelho, branco e preto. O vermelho significam os indígenas, o branco significam os europeus e o preto significam os africanos. E isso refere-se a uma mistura, que inclusive dá o nome do estado. Eu não sei se você que está assistindo já se perguntou por que se chama Maranhão. A gente se perguntou quando a gente chegou aqui. A gente, nossa, por que será? Por que se chama Maranhão? É tão diferente. E Maranhão vem de emaranhado, que significa emaranhado de povos, emaranhado de rios. Tem uma foto, misturas. Tem uma foto que eu vou deixar aqui, ó, que são os rios da região, que é um emaranhado. Então vem daí, vem de ser um emaranhado de coisas, pessoas, enfim, tudo. E aí a bandeira junta os 3 povos, que dá a estrela, né, que é a união de todos eles. É que ela tá fechadinha, mas ó, vai ter uma foto da bandeira aqui, ó. Você vai conseguir ver. E aí você vai ver que tem uma estrelinha, assim, bem na pontinha, que mostra a união de todos os povos e que eles vivem em sociedade e harmonia hoje. E uma coisa que é legal de falar também é que a fundação, a colonização do Maranhão aconteceu muito tempo depois, né? Primeiro veio os franceses, depois os holandeses, depois os portugueses. E foi aí que eles de verdade falaram assim, que é setembro, que foi dia 8, né, amor? Ontem foi o aniversário da cidade, que foi quando eles fazem uma missa aqui. E aí realmente fundaram a cidade, né? Colonizaram e passou a ser São Luís. E São Luís, esse nome é em homenagem a um futuro rei da França, que ele se chamava São Luís mesmo? Era alguma coisa assim, né? Tá ali, gente, na placa. A gente vai ler agora, vem cá. Gente, é em homenagem ao futuro rei da época da França, então por isso que deram o nome de São Luís. Só que era Luís com Z. E aí os portugueses vieram e os portugueses eles não gostavam, né? Assim, não existe aqui nada que você fala, olha, isso aqui é uma construção francesa. Quando os portugueses chegaram, eles destruíram tudo e fizeram do jeito que eles queriam. Então até o nome da cidade eles mudaram, eles tiraram o Z e colocaram com S, para que fosse uma coisa deles e não da França. Por isso que São Luís é com S. E é muito interessante também que os portugueses, quando eles chegaram, eles traziam pedras, traziam coisas para fazer construções aqui. E eles tentaram escravizar os índios. Só que os índios
falaram, não, a gente tá aqui antes de vocês, escravizar vocês não vão, tudo mais. Rolou até alguns negócios, mas eles nunca trabalharam, o que diz a história, que eles nunca trabalharam aos portugueses. E foi aí que os portugueses partiram para trazer os navios negreiros que vinham da África, para trazer os escravos da África para cá, porque os índios não aceitavam ser escravizados pelos portugueses. Só que pelos franceses eles trabalhavam, porque Exatamente. os franceses eles tinham uma troca boa, uma relação melhor do que os portugueses, porque os portugueses já chegavam aqui cobrando impostos, fazendo várias coisas que eles pensavam assim, poxa, mas você não tá me descobrindo, você chegou aqui, já quer mandar, já é seu. Sim. Então a relação era melhor com os franceses do que com os portugueses. E falando sobre indígenas, até hoje aqui em São Luís existem várias aldeias, vários índios que inclusive moram em São Luís, se não me engano são... Índios também que vieram para a cidade para se formar em outras coisas. Exatamente, são milhares, assim, é mais de milhares, que eu lembro que a gente... Povos quilombolas. Exatamente. Começamos esse vídeo aqui com a igreja de fundo e vamos terminar esse vídeo com a igreja, com a catedral. Foi muito especial fazer aqui um tour guiado com o guia, porque você aprende tanta coisa do que só ir andando e talvez pesquisando na internet, caçando informações. Ele tem um roteiro, né? Tem um porquê de você estar andando. Meio e fim. Exatamente. Ele te explica o porquê da pedra, o porquê da porta, o porquê do desenho de alguma coisa. Então é muito mais rico, né? O passeio, quando você faz com guia, a gente queria incentivar você a, não só em centro histórico, mas às vezes, por exemplo, numa mata, em algum lugar, até na sua própria cidade, contrate um guia que você vai aprender muito, eu tenho certeza. O nosso guia foi excelente, a gente vai deixar o contato dele aqui na tela, se você quiser fechar com ele, a gente super recomenda. Ele é uma pessoa que trabalha aqui na Secretaria de Turismo da cidade, então ele conhece muita gente, muita coisa, nos ensinou assim, coisas que a gente jamais imaginaria que ia ouvir. Então, espero que você também tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te enriquecido de alguma forma. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com um amigo que vai gostar de saber desse vídeo e se inscreve aqui no canal, porque aí ajuda bastante a gente. Beijo, até o próximo vídeo. Valeu!